Bora lá, galerinha. Titia Avó, o episódio mais errado de Titio Avô do canal Espantalho. Bom, acho que vocês perceberam uma coisa, eu não tô no meu cenário tradicional, que é o meu quarto. Como eu posso falar isso, gente? Eu tive alguns problemas aí sérios de morar no campo, que é o caso de acabou a energia em casa. Acabou a energia e acabou, simplesmente acabou e eu não tive como gravar. Daí eu aproveitei que eu vim aqui hoje pra cidade e trouxe meu equipamento pra gravar e tô gravando na casa de outra pessoa, tá bom? Então, tô num cenário diferente aqui. Eu configurei meio na pressa aqui tudo, então provavelmente vai estar meio esquisito o vídeo aí, a posição da minha webcam e tal. Tentei tentar fazer o mais próximo possível, mas fiz só no olhômetro aqui, porque eu não consegui importar as configurações de lá, até porque eu não tinha energia para ligar o computador e mandar as coisas para cá. Então eu fiz tudo aqui fiz tudo na mão a parada. Então, mas espero que vocês tenham gostado, assim, fiz com carinho aqui rapidinho, gente. Rápido, mas com carinho, tá bom? Ficou meio estranho. Mas basicamente é isso, tá? Vou estar gravando aqui, espero que o vídeo fique tranquilo, fique certinho. Eu ia gravar vídeos maiores hoje, mas por causa desse caso que aconteceu, eu não vou conseguir gravar. Eu ia gravar, no caso, o novo vídeo que saiu do Psycho, e pra de noite ia ser o vídeo do Rentone das meninas desaparecidas do Panamá. Mas como eu tive esse problema, eu não vou conseguir postar esses vídeos hoje, eu fico avisado, tá? Vão ser vídeos mais curtos nesse fim de semana. E amanhã também provavelmente eu vou gravar todos agora. Eu tenho um vídeo só adiantado e eu já gravei antes. Infelizmente eu não deveria ser um pouco mais, né? Ter um pouco mais vídeos adiantados, mas vocês sabem como eu ainda sou muito amador aqui na plataforma. Mas pelo menos eu tô me esforçando pra trazer sempre os vídeos aí pra vocês, tá bom, gente? Então eu tenho um que tá adiantado, que vai ser hoje de noite também, mas vou gravar os dois de amanhã daqui a pouco. Daí eu vou trazer vídeos menores. Um porque eu não acho que fica legal, principalmente vídeo de terror gravar de manhã, assim, acho que não fica tão legal. Então vou trazer um vídeo mais curto, talvez de um de Lost Media, alguma coisa assim, tá? E também porque eu tenho um pouco de vergonha, porque tem gente aqui, tá bom? Então, quer dizer, agora acho que não tem ninguém aqui no sobrado, aqui no segundo andar da casa, mas eu tenho vergonha se alguém subir e ficar me escutando gravar, me dá um pouquinho de vergonha. Então, eu vou gravar esses vídeos e é isso, basicamente. Vou trazer esse vídeo da Titia Avó, o episódio mais errado do Titia Avô. Parece ser um vídeo do canal Espantalho, né? Parece não, né? É um vídeo do canal Espantalho que eu acho, até onde eu entendi, é um canal meio que secundário do Ewip ou alguma coisa assim. Mas eu dei uma clicadinha aqui no começo só pra abrir o áudio e era uma mina falando. Então eu achei bem curioso. Talvez seja um canal de collab, alguma coisa assim. Mas é o primeiro vídeo que eu vou estar vendo desse canal, tá bom, gente? Episódio aí mais errado de tio avô, bem curioso. Bom, vambora ver esse vídeo sem muitas delongas. Primeiro, vou deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá? Link do vídeo genial tá na descrição, passe lá de like, se inscreva, se possível, quiser se tornar no canal, vai ter um vídeo demais, tá? Uma coisa que eu percebi é que essa casa aqui, a acústica dela é bem melhor. Parece que eu escuto tão bem minha voz. Espero que fique bom no vídeo também. Achei doido isso. Vambora. Na última era Olha lá, dourada tá da ligado? Cartoon Network, a Vamos gente ver. foi agraciado com muitas ideias diferentes em muitos desenhos diferentes. Hora de Aventura, Apenas um Show, Jovens Titãs, O Incrível Mundo de Gumball. Dentre esses Muita desenhos coisa. existia um que ou tu amava ou tu odiava. Eu tô falando de Titio Avô. Parada do tio avô, eu assisti poucos episódios, mas é que é uma parada super, bem loucura mesmo, né? Bem, tudo muito misturadão. Não sei se tem, tipo assim, parada bem Aquele mais. desenho era o mais sem sentido de todos, e olhando ele Tipo, de forma bem crítica e doidão. técnica, a gente pode dizer que o foco daquele desenho era estimular a criatividade da criança. Não tem como Real. qualificar outra qualidade para esse desenho, tendo em vista que ele é totalmente sem nexo. Dentre os amigos desse senhor de no mínimo 50 anos, nós temos uma Ah, tem fatia gente de que não curte, mas eu acho da hora esses animes, esses desenhos que são bem abstratos, assim, acho que fica legal. pizza Parada. que, sem dúvidas, é o maior estereótipo de radical, Steve Pizza. Todo mundo ama Steve pizza e ele Pizza. ainda se chama Steve. E eu nem comentei dos seus óculos escuros ainda. Irado. Titio Avô também tem como um amigo um homem dinossauro que mais parece um elo perdido, ou sei lá. Esse personagem, diferente dos outros, é super mal-humorado. E talvez o mais sensato de todos ali. A sua pochete é viva e fala com ele, e ele tem um Cara, olha as robô chamado loucuras. Pequeno Milagre e uma tigresa de estimação, cujo nome é Tigresa É um tigre PNG, tá ligado? Isso que é o mais doido. Muito voadora louco. gigante surreal. Eu tô falando tudo isso pra vocês entenderem que esse desenho é desse jeito mesmo, sem pé nem cabeça. Mas o foco desse vídeo não são as peculiaridades desse desenho, e sim um episódio onde Né? uma moça em específico dá as caras. Meus amigos, primeira temporada, episódio 34. Titia Avó. Ok. Nossa. Uou. Meus amigos, primeira temporada, episódio 34. Titia Bela capa, hein? Avó.
Vambora, vamos ver o que que é. Essa é a titia-avó? Mas por que será que esse episódio é errado? Vamos entender, né? Tô Primeiro de curioso. tudo, você sabe o que é um titio-avô? Dentro do universo desse desenho, titio-avô é esse senhor aqui. Até onde eu sei, o titio-avô não tem exatamente uma origem. Ele é literalmente titio-avô de todo mundo. Mas tem uma coisa que nós podemos ok. afirmar. Seu nome é algo como tio Larry avô. E sim, ele não é humano, tendo em vista que ele tem milhões e milhões de anos. Eu diria que esse senhor se trata de cara. algum tipo de astro ou entidade. É, isso que eu falo. Será que ele é tipo uma entidade, cara? Eu assisti muito pouco se. Não é da. Eu sou um cara velho, rapaziada. Então não é muito da minha época isso daí. Mas. Eu acho que ele parece ser tipo uma espécie de entidade aí no mundo, né? Mas isso eu deixo para um vídeo focado nisso. O ponto é, a função do titio-avô é ajudar crianças ao redor do mundo. Afinal, ele é titio-avô de ok. todo mundo. Ele vai com seu trailer e todos os seus amigos de casa em casa, resolvendo os problemas da forma meio estranha dele. Digamos que tu precisa de, sei lá, um garfo. O titio-avô, ao invés de te dar um garfo comum, ele vai inventar uma história muito louca sobre um garfo ancestral e implacável que tá preso em uma ruína em Shangri-La e vai te arrastar pra uma aventura Ok. nesse lugar. Ele Ah, mas é maneiro. É tipo. Sei lá, mano. É tipo uma criatura assim de um. Tipo Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, um ser assim, tá ligado? Que vem pra fazer uma parada. sempre acaba transformando problemas fáceis de se resolver em alguma aventura desnecessariamente enorme. Ok. E quase todas as crianças odeiam isso, mas com o decorrer do episódio, elas passam Legal a que elas gostar não. Ah, tanto tá, da ok. aventura quanto da recompensa da mesma. E é aí que a titia-avó entra. Ou melhor, Priscilla Jones entra na história. Como Priscilla o próprio nome Jones. sugere, ela se trata da versão feminina do titio-avô. E eles fazem a mesma coisa? Não. Titia-avó é muito mais eficaz no seu trabalho. A criança precisa de um garfo? Ótimo. Titia-avó entrega um garfo no mesmo momento e vai embora. Ela não complica as coisas como o tio-avô faz. Interessante. O episódio começa com o tio-avô Olha aí, chegando ó. na casa do Zack. Ou seja, o Zack Flip. Cara, que interessante, né? Parece que não ser só. Então, obviamente, não tem só um tio-avô, né? Pra assim, tem tia-avó também. Então, tipo, apesar que tem várias entidades assim nesse universo que fazem essas que tinha mesmas algum paradas, problema pra ser curioso isso. resolvido. No caso, esse menino queria se tornar um astro do rock. Quando o tio-avô chega na casa dele, ele já vai estar praticando guitarra. Com isso, o tio-avô sugere que eles vão até o espaço. Tudo pra que o Zack toque guitarra em cima de uma estrela. Assim, ele literalmente seria um astro do rock. Porém, o Zack recusa. Afinal, ele já tem uma guitarra ótima. Ele já iria conseguir ir atrás do seu sonho sem toda essa aventura desnecessária. Oh. Com isso, o tio-avô pergunta quem deu a guitarra pra ele. E é aí que Ah, a tia-avó tia-avó. aparece. Os dois titios receberam o pedido do menino, mas a titia-avó chegou primeiro. O Zack queria ser um astro do rock. Com isso, a titia-avó deu uma guitarra pra ele. Já o tio-avô ia levar ele pro espaço. A titia-avó claramente foi mais eficaz aqui. É um tanto Pô, mas é mais da hora do tio-avô, hein? quanto Eu queria estranho a ter forma que as espaço. crianças se reagem à titia-avó nesse episódio. Mais especificamente o Zack mesmo. Eu dei ao pequeno Zack exatamente o que ele queria sem ter que arrastá-lo a uma aventura sem sentido. Eu não tive que aprender nada. Essa reação me lembra um pouco um episódio do seriado da Turma da Mônica, chamado A Nova Babá. Antigamente era muito comum os desenhos colocarem meninos caidinhos por mulheres mais velhas. E pra total. enfatizar isso, o desenho ainda coloca as personagens com corpos bem mais detalhados. Quer dizer, não existe nenhum ser humano com um corpo humano em titio-avô, tirando a titia-avó. O corpo dela é um problema? Real. Ao meu ver, não. O problema é... Mas era muito comum mesmo antigamente nos desenhos antigos, né? Antigamente nos desenhos antigos. Mas fazer esse tipo de piada, assim, das crianças olhando pra, tá ligado? detalhar ele Bizarro, por meio outros bizarrão. motivos. Quem é ela? A titia-avó. Enfim, ao Olha lá, decorrer do moleque episódio, a gente gamadão, vai ver o né? titio-avô sendo desbancado de inúmeras formas pela titia-avó. Ainda naquele dia, ele tinha que se encontrar com uma menina pra ajudar ela com seus problemas. Mas antes de ir, o titio-avô diz que acha que já viu a titia-avó em algum lugar. Mas esse pensamento fica por Interessante, eles não se conhecem antes disso. Ok. ali mesmo. A próxima Será criança que que o ele tio-avô sabe da própria origem, então? Curioso isso, né? precisa ajudar é uma menina chamada Elga. No caso, Ah, e essa a criança tia-avó queria vai chegar antes, né? muito jogar hóquei com seus amigos, mas ela não tinha nenhum equipamento. Com isso, o tio-avô sugere que para resolver isso, eles precisam escalar uma montanha e depois lutar com um urso Só astro isso. do hóquei. Esse plano não Só faz o isso. menor sentido. E bom, assim que ele Bizarro. termina de contar o seu plano, a titia-avó dá as caras de novo. Ah, e de ela- forma Pô, simplificada, mas ela vem mó sem graça, né, cara? Eu quero ter aventura também com o tio-avô. mano. ela entrega um taco de hóquei pra Elga e pronto. Ela tá pronta pra jogar com seus Caraca, amigos. que sacanagem,
sacanagem, subir em cara. montanhas e nem lutar com ninguém. Olhando por essa ótica, pelo lado da titia-avó, ela tá completamente com razão. Ela Tá é fazendo o eficaz em simples, né? Pô, mó sem graça, né? Pô. resolver os problemas. E isso tem deixado o tio-avô completamente obsoleto. Ainda naquele dia, ele precisava visitar mais uma criança. Gregory é o seu nome. No caso, o Gregory havia construído um pequeno aquário, mas não tinha peixe nenhum pra colocar nele. Nessa hora, o tio-avô aparece com uma embarcação na casa dele e ainda faz todo um espetáculo. Tudo com o intuito de chamar o Gregory pra uma pesca. Pesca essa que seria pra ele conseguir um peixe pro seu aquário. Enquanto o tio-avô tá fazendo o espetáculo dele, a titia-avó entrega pro Gregory um peixinho dourado e pronto, tudo tá resolvido de novo. Nessa hora, Pô, isso que ela faz chega a beirar a maldade, né, rapaziada? Caraca, coitado do cara, não tem dó do tio avô, pô, queria só ter uma aventura com as crianças. o tio-avô fica extremamente deprimido. Eu também, e no seu então, trailer, enquanto coitado. ele reclama dos seus múltiplos fracassos, involuntariamente ele ajuda todos os seus amigos no trailer. E depois daquele clássico discurso motivacional, o tio-avô chega à conclusão que talvez ele não tenha achado a criança certa, pois a Pode forma que ele ser. ajuda é a forma que ele chama de o jeito do tio-avô. E assim, ele vai a caminho da última criança que ele tinha que ajudar naquele dia. O pequeno Tommy não conseguia escrever a sua história de forma mas nenhuma. No caso, Realmente dá dó, porque não é que ele... Me parece que ele quer enrolar de fato a criança e tal, é porque ele quer, tipo, que a criança também tem uma aventura, tá ligado? Ele quer que a criança se divirta, tanto porque as crianças com o tempo começam a gostar do que estão fazendo, tá ligado? Então, simplesmente, a criança não fica brava o tempo inteiro, é só no começo, tá ligado? ele tava tentando iniciar o seu projeto, e por não estar Pô, eu falei, conseguindo vocês preferiam ganhar uma guitarra ou ir pro espaço com o tio avô e depois ganhar a guitarra? Porque ele vai cumprir o sonho do moleque ainda. ele pede ajuda dos titios avós. E a titia avó chegou primeiro. O Tommy cita que precisa de inspiração para conseguir seguir o seu sonho e ser um grande escritor. Com isso, a titia avó cita que primeiro de tudo, ele precisa de novos equipamentos. Interessante, porque ela vai dar uma parada material pra ele, sendo que ele quer uma coisa imaterial, né? que é uma Segundo ela, inspiração. escrever com papel e lápis é ultrapassado. Então, ela entrega pra ele um notebook novinho. E o Tommy não fica tão contente com isso. Afinal, não são as ferramentas que vão fazer ele desenvolver Então. a sua história. Não são as ferramentas que vão fazer ele ter criatividade. O que ele realmente queria era uma aventura. Quando ele diz isso, o tio avô Caraca. entra a parede adentro, propondo a tal aventura que o Tommy tanto precisava. E ainda convida a titia avó pra participar. E ela aceita. Ih, E agora durante ficou toda essa irritado. aventura, o tio avô deixa bem claro o porquê dele fazer coisas mirabolantes enquanto tenta resolver o problema das outras crianças. Entregar o que uma criança pede e ir embora não marca a infância de ninguém. A criança não lembra de você como um herói. E o principal, isso não estimula a criatividade de ninguém. Nisso, ele usa de Caraca. exemplo os desejos que ele não conseguiu realizar durante o episódio. Ele cita o Zack, É interessante porque o que o tio avô propõe é a própria ideia do desenho, né? Que o desenho, a ideia do desenho é propor criatividade para as crianças. E a ideia do tio avô com as crianças é ir lá e estimular a criatividade delas também, né? Interessante. queria ser um rockstar. Do ponto de vista do tio avô, por que o Zack quer ser um rockstar comum se ele pode ser o maior deles? Tocando em cima de uma estrela, se tornando um literal astro do rock. Depois disso, ele mostra uma menina vencendo uma partida de hockey contra um urso profissional do hockey. Ele também cita que, se tu precisar de um peixe pro teu aquário, por que pensar pequeno? Pensando grande, tu pode talvez ter o maior peixe do mar no teu aquário. Ou Imaginação é o simplesmente. limite, e é isso que o tio avô prega. Ele finaliza dizendo que, talvez tudo que tu precisa é de uma experiência Maneiro. incrível pra ver o mundo de um novo jeito, do jeito do tio avô. O Tommy fica super agradecido, afinal, tudo aquilo que o tio avô falou e mostrou pra ele, ele foi anotando, e tudo aquilo viria se tornar ideias pra sua história. O tio avô fica feliz em ter ajudado o Tommy, e diz pra titia avó que ele também é bom em ajudar. E nisso, a titia avó finalmente fala qual a finalidade de toda aquela rixa entre os dois. O tio avô não conseguiu ajudar ela anos atrás. Em 1990, Caraca, tem um plot twist na parada. Achei que era simplesmente porque ela era outra entidade, tá ligado? Só que ela não entendia a forma correta. 93, a titia Caraca. avó, ou melhor, a Priscila Jones, estava terminando seu Caramba. projeto da feira de ciências, mas sem querer, o tio avô acabou acertando o vulcão dela com uma bolinha, quebrando uma lasquinha. Lasquinha essa que custou pra ela o primeiro lugar na feira. Ao invés dele ajudar ela a resolver essa pequena lasca que caiu do vulcão, ele levou ela pra jogar bola em Marte. Segundo ela, desde aquele dia, ela Ela tá de jurou que quando brincadeira. ficasse mais Mas, assim, pô, ela também tá de brincadeira, tá de sacanagem, né, cara? O cara quebrou uma lasca do vulcão dela. E porque ela não ganhou o prêmiozinho, a medalha de ouro, ela ficou brava, sendo que ele levou ela pra Marte. Ela foi a primeira ser humano a ir pra Marte, tá ligado?
velha, Simplesmente. ela ia dedicar a própria Caraca. vida a realmente ajudar crianças. Pô, muita de forma arrogância. rápida e eficaz. Egoísmo, Segundo né? o titio avô, ele levou ela pra jogar bola em Marte pra ela entender que ela não precisa fazer os trabalhos escolares de forma 100% séria, que é possível Sim. se divertir fazendo eles. Só que aí realmente não tem como defender. O titio avô Eu vacilou também acho, grande. rapaziada. Eu respeito todo mundo aí que estuda 100% aí do tempo, mas eu acho que você tem que sempre se divertir com a parada também. Você não pode só se matar, transformar aquilo num E trabalho. nessa hora, eles começam a brigar. A briga deles é um tanto quanto estranha. Em uma parte, o titio avô fica quicando em cima dela, e ela fica gemendo por titio. Como é que é? Parte, o titio avô fica quicando em cima dela, e ela fica gemendo por titio. Sei lá, não é possível que só eu achei isso errado. É meio estranho isso daí, hein? Porque se você fechar o olho e só escutar, meu Deus. Esse episódio foi feito com uma e ela fica gemendo por titio. Sei lá, não é possível que só eu achei isso errado. estranho, Esse hein? episódio foi feito com uma malícia em cima. No fim da briga, ela rouba o bigode do titio avô e foge pela janela. caraca, E o episódio sacanagem. acaba meio que sem explicação, sem uma finalidade de fato. Nossa, o Sr. Gus até cita nessa cena Será que ela não teve redenção mesmo, que não? ele acha que essa não foi a última vez que eles se encontraram com a titia-avó. E bom, pelas nossas pesquisas, ela realmente nunca mais apareceu. E eu não sei porquê, Curioso. eu sinto que foi a Cartoon Network que barrou a volta dela. Não dá pra negar que esse episódio foi sim feito com uma malícia. E eu não tô nem falando do corpo da personagem. A cena em que ela fica gemendo por titio é muito questionável isso é e errada. estranho. Mas eu não vou negar que eu queria muito ver um arco somente dela nesse desenho. Mas isso infelizmente nunca vai acontecer, tendo em vista que o titio-avô já acabou. O foco desse vídeo era citar essa Mas personagem. A é intenção muito interessante porque como que ela ganhou também esses poderes dela aí, né? Não foi explicado no bagulho, porque ela era uma criança normal, aparentemente, né? Tinha avô, uma entidade aí que existe há milhões de anos, né? Curioso. de tio-avô em incentivar a criatividade das crianças e, claro, o quão peculiar esse episódio é em relação a essa personagem. Como a gente já citou, o seu corpo detalhado não é um problema. O problema é se a intenção dela ser assim for maliciar ela. E lá no final do episódio, a impressão que fica é que foi exatamente essa a intenção dos criadores. Eu não faço a então, menor esse é o ideia de problema. Essa última cena aí ficou muito esquisita mesmo. Não tinha a menor necessidade disso, tá como ligado? esse vídeo vai se sair. A maioria das pessoas odeia esse desenho. Deixa a tua opinião nos comentários Sério? e comenta Por quê? Deixa nos comentários se vocês odeiam também. Não sei, não entendo o motivo. alguma ideia de desenho que a gente tá sempre lendo. E claro, muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Tchau. Muito bom. Fantástico o vídeo aí, rapaziada. Por que a galera não gosta desse desenho? Não consigo entender. Deixa nos comentários se vocês não... Se alguém aí não gosta aí o motivo, tá bom? Eu vou achar bem interessante ler. Achei interessante toda a ideia, todas as paradas por trás do desenho, e todas as motivações por qual ele faz o que faz. Achei curioso. E realmente, o episódio é meio problemático, principalmente essa cena final aí é meio estranha mesmo, assim. Passa uma vibe meio esquisita. Enfim, rapaziada, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.